Agora, na sua televisão, o programa que você aguardava. A Cadeia da Prece. Um programa diferente, vibrante, transformador. A Cadeia da Prece, unindo a família em torno de Cristo, levando o Evangelho a todo mundo através da TV e das redes sociais. Produção: Igreja do Evangelho Quadrangular Ecoville. Apresentação: Rogério Amorim, o seu pastor da televisão. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No capítulo 6 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, a partir do verso 7, que é o versículo que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, porque tudo o que o homem semear, isso também vai colher. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos colher, se não desistirmos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Amém? Esse texto que nós lemos, assim como há um texto em Provérbios, num outro sentido, no sentido familiar, e que o mundo diz que quem semeia vento, colhe tempestade, não é? É mais ou menos isso mesmo. Todos os três textos, inclusive um que está lá em Oséias. Lá em Oséias literalmente diz isso: quem semeia vento colhe tempestade. Não é? A verdade, gente, que nós temos que aprender esse princípio, que é um princípio bíblico, está aqui, mas é um princípio da vida, que serve para o namoro, para o noivado, para o casamento, para a vida de trabalho, para a vida de estudo, para a saúde física, mental, emocional, espiritual. Tudo que a gente semear, fatalmente a gente vai colher. Se a gente semeia um pé de alface, a gente colhe rapidamente. Se a gente semeia uma coisa mais grave, a gente demora um pouquinho mais para colher, como um pinheiro, por exemplo, como eu costumo dizer para vocês. Vai demorar 18 anos, mas você vai colher o pinhão. Não tenho dúvida disso. Só que tem o seguinte: o pé de alface você colhe aqui, comeu, acabou. O pinhão você vai ter que comer o resto da vida. Porque ele vai, cada ano, ele vai produzir muito mais, sem dúvida nenhuma. Eu tive notícia aqui em Santa Catarina, eu nunca acreditei nisso, eu dizia que era mentira para um amigo meu, até o dia que ele me trouxe uma fotografia e eu li a reportagem de 700 e poucas pinhas num único pinheiro. Quem quiser acreditar, acredite, porque eu só acreditei depois que eu vi, não é isso? Então tem essas coisas. Então a solução é mudar o nosso jeito de ser, o nosso comportamento. Como dizia minha mãe, baixa a cresta, guri, né? Baixa a bola, porque uma coisa eu preciso saber, você precisa saber: nós não podemos com Deus, nós não podemos com a lei da vida, e muito menos nós podemos com a lei divina. Goste ou não goste, para o nosso bem, nós temos que nos ajustar a ela e não fazer o que as igrejas estão fazendo aí, principalmente na internet, procurando ajustar a palavra ao nosso modus vivendi. Aí então tem que abrir mesmo igreja para todo mundo, para todo gosto, né? Igreja colorida, igreja descolorida, e assim por diante. Deus está lá? Não pode. Então, gente, nós temos que aprender, não tem jeito. Se a gente planta preguiça, tem um texto bonito para isso. Está em Provérbios, no capítulo 24, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É um texto bacana. Provérbios 24, 30.
Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava caída. O que tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi uma lição. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, gente, eu digo uma coisa que às vezes as pessoas se irritam comigo. Em Curitiba está sobrando emprego. Acreditem que é verdade. Em Curitiba está sobrando emprego. Mas então por que tem tanta gente desempregada? Porque só querem emprego, não querem trabalho. Porque querem do jeito deles e não como a necessidade no momento ordena. E grande parte, porque não tem qualificação. Como é que eu vou ter uma secretária, contratar uma secretária analfabeta? E hoje, via de regra, graças àquele infame, que por tantos anos foi o ministro da educação daquele governo fatídico, hoje a nossa mocidade mal sabe escrever e ler. Eu fico desesperado vendo essas moças nas lojas, escrevendo ou fazendo uma conta. Quando elas vêm com 2, 3 negócios, tudo mais, eu já estou com o dinheiro trocadinho, elas ainda vão somar. Porque eu sou mais bonito? Sou, claro. Mas não é por isso. É porque o mínimo na vida eu estudei. Eu ainda sei que 2 mais 2, quanto é que é mesmo? É 4, né? E eles querem se encher de razão ainda. Então não tem lugar para preguiçoso no mundo, não tem lugar para preguiçoso na família, não tem lugar para preguiçoso na igreja. Não tem lugar. Não é todo mundo que pode cortar um dedo e virar presidente. Não é por aí o caminho. Colheu, plantou a preguiça, vai colher fatalmente a vergonha, a pobreza. Semeia inveja, por exemplo, vai colher como Miriam, por exemplo, a irmã de Moisés, vai colher lepra. Para que ter inveja? Ambição é uma coisa, inveja é outra coisa. Ambição é eu querer ter um carro. Inveja é eu querer ter o teu carro. Ambição é eu querer ser bem-sucedido. Inveja é eu querer ser como você, que é bem-sucedido. Não funciona esse tipo de coisa. O que a gente vai colher não é nada bom. Não é nada bom. Somos desobedientes por natureza. Já está no nosso DNA, começou lá no Éden, com Adão e Eva. E a desobediência, como no caso de Sansão, que era um homem fabuloso, um homem extremamente forte, bonito, um vencedor, um nazireu de Deus, e no entanto, terminou do jeito que terminou, humilhado, como um animal atado a uma mó de moinho, para zombaria, não apenas dele, mas zombaria do Deus dele, que o usava para a sua glória, e que agora o diabo usava para a vergonha de Deus, de Israel, dele próprio, Sansão, não é? Cego, os queimaram seus olhos também, e só teve uma saída, que foi morrer junto com os filisteus, derrubando as colunas do templo. Davi, de tantas glórias, amargou momentos difíceis também, porque semeou uma coisa muito ruim na sua caminhada, e tudo isso dado ao ócio. Deveria estar na guerra, deveria estar batalhando,
e estava no palácio sossegado, enquanto os soldados estavam se quebrando na batalha. Como oficina vazia é a oficina do diabo, conforme dizem, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo, invertir as coisas, né? Simplesmente o diabo preparou uma cilada. Está no palácio, sossegadão, dormindo, espreguiçado, de tarde, tomou um chimarrão, olhou pela janela, e lá estava a Gisele Bündchen, meio vento a favor, tomando banho. Ele se engraçou, armou um esquema, e deu tudo aquilo que vocês viram. Resultado final: não houve um homem mais envergonhado na Bíblia, pelo próprio filho, do que o rei Davi. Precisava passar por isso? Não precisava. O cara devia ter trocentas concubinas, não dava conta nem da mulher dele, ainda tinha mais um monte. E aí ainda tinha que querer justamente a mulher de um dos seus soldados mais fiéis. Pagou um preço sem tamanho. Um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor se encheu de tanto orgulho, e o orgulho normalmente precede a ruína. O orgulho precede a ruína, fatalmente. Ele se encheu tanto de vento que estava se sentindo Deus, e Deus botou ele de quatro. Um tempão, literalmente comendo grama como um animal. Até que se arrependeu, e Deus o colocou de pé de novo. Belsazar, outro rei, que eu me lembro, dos tempos de Daniel, né? Zombou de Deus, assim tipo Fábio Porchat e essa cambada toda aí, de doido que não sabe o que vão colher, se é que já não estão colhendo, né? Zombou de Deus, tomou dos acessórios do templo, fizeram uma orgia, encheram a cara, usaram os utensílios sagrados do templo para esse tipo de coisa. E no meio da festa, um dedo escreveu com fogo na parede que o tempo dele estava cortado, e cortado foi. Então não tem jeito, gente. Para o bem ou para o mal, tudo que a gente planta, a gente colhe. Jó semeou confiança, passou por um momento amargo, não estava entendendo direito, porque ele era um homem direito. Por que ele estava passando por todas aquelas perdas? Perdeu a família, os filhos, fazenda, empregado, gado, tudo. Mas em momento nenhum negou a Deus. Ainda teve uma mulher que chegou para ele e disse: ô Jó, você está todo lascado, rapaz, leproso, olha aí o jeito que você está. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele disse: não, você está enganado na mulher. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive. E porque ele confessou com a boca aquilo que ele sentia no seu coração, colheu em dobro meses depois, não foi anos depois, foi meses depois. Ele colheu em dobro tudo o que ele tinha. Deus lhe devolveu em dobro. Se a gente olhar para a vida de uma mulher chamada Dorcas, nas Escrituras, a gente vê que essa mulher estava em casa morta, e o pessoal foi buscar Pedro, o apóstolo, porque essa mulher tinha amizades, todo mundo gostava dela, por uma razão muito simples. Ô Pedro, vê se faz alguma coisa, ora por ela, tal, porque essa mulher era muito boa, ajudava todo mundo, só semeou bondade, só semeou coisas boas, palavras boas, ajudou todo mundo. Então Pedro atendeu, foi lá, orou por ela, e ela literalmente ressuscitou. Recebeu vida novamente, porque ela tinha um histórico bom. Assim como, estou me lembrando, o rei Ezequias, que Deus disse, através do profeta Isaías: prepara a tua casa, bota em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E o Ezequias virou para a parede, depois que o profeta saiu, e chorou, e argumentou com Deus: mas Senhor, meu pai era um safado, levou o povo a se afastar de ti, eu fiz exatamente o contrário,
eu destruí, botei fogo nos bosques do meu pai, derrubei todos os altares de deuses estranhos, eu trouxe Israel de volta para a tua presença. E Deus ouviu a sua oração, a sua argumentação, e fez o profeta Isaías voltar e disse: Isaías, volta lá, estou dando mais 15 anos de vida para o rei. Ele tinha crédito no céu, ele tinha plantado, ele tinha semeado, por isso Deus teve prazer em dar a ele o resultado da sua semeadura. Já desses pregamos aqui sobre a mulher sunamita, que honrou o profeta Eliseu, honrou o profeta de graça, via que ele passava sempre por ali, cansado e tudo mais, e sabia que ele era um homem direito, um homem sério, um homem de Deus. Falou com o marido: ô marido, vamos fazer um quarto para ele, botar uma cama, botar uma mesa, uma cadeira e uma lamparina lá, para cada vez que ele passar por aqui, ter onde parar, comer alguma coisa, tomar um banho, descansar. Afinal de contas, assim fizeram. E ela era estéril. Então logo ela fez isso, o profeta disse para ela que naquele tempo, no tempo certo, ela geraria um filho. Para espanto dela, e até uma certa dúvida, 9 meses depois nasceu uma criança, que mais tarde, quando adolescente, morreu vítima de qualquer enfermidade rápida, mas ela, com confiança, foi ao encontro do profeta, se encontrou primeiro com o marido, depois com vizinhos e assim por diante, e apesar do filho morto lá atrás, que ela deixou lá na casa que ela deu para o profeta, cada pessoa que perguntava: está tudo bem? E ela: está tudo bem, vai tudo muito bem. Diferente de nós: não, está tudo lascado, está ruim, está difícil. Se não, está tudo bem. Como está tudo bem se o filho está morto? Está tudo bem, porque ela ia de encontro ao profeta que Deus usou para dar vida ao menino, e que com certeza ela acreditava podia fazer o menino retornar à vida. O que aconteceu? O filho retornou à vida. Ela semeou honra, ela semeou fé, ela semeou confiança, e ela recebeu de presente o seu filho. E essa notícia se espalhou pelo mundo de então, como tem se espalhado pelo nosso mundo até hoje, milhares de anos depois. Um homem chamado Jacó sai fugido de casa, sem eira nem beira, pedaço de pão, um pouco de água, deserto adentro, não tinha nada a perder, nem convertido era, porque ele só veio a se converter na volta, depois, 20 anos depois. Mas ele tinha um princípio ensinado pelo seu pai. Ele aprendeu com Isaac, seu pai. E quando ele viu a coisa feia, sem um centavo no bolso, sem perspectiva de vida, de emprego, de nada, ele fez um propósito com Deus espontâneo: Senhor, estou na maior dureza, não tenho nada a te oferecer a não ser a minha vida, mas faço um pacto contigo: a partir de hoje, tudo quanto tu me deres, eu te consagrarei a 10ª parte. Voltou por aquele caminho, 20 anos depois, riquíssimo, muitos filhos, mulheres. Naquele tempo podia, né? Hoje é bom avisar que não pode mais. Gado, empregados, morrendo de medo de um confronto com o irmão que queria matá-lo, e o Espírito do Senhor quebrantou o coração dos dois, se abraçaram, se beijaram, se tornaram não só irmãos, mas amigos dali para frente, porque ele semeou, assim como Marta e Maria, também pregamos esses dias aqui, assim como Marta e Maria semearam amizade com Jesus, e quando o irmão morreu, embora parecesse que Jesus tinha demorado demais e o rapaz já tinha morrido, para Deus não tem esse negócio de espaço, de tempo, de impossíveis. Tudo é possível para o nosso Deus. Tudo é possível. E porque eles tinham essa relação,
porque eles tinham essa comunhão com Jesus, essa amizade com Jesus. Simplesmente o seu irmão voltou à vida, e aquele testemunho então foi uma coisa espetacular, e tem sido até hoje, 2000 anos depois também. Tudo que eu falei aqui para o bem e para o mal, tudo é ação e reação, tudo é plantação e colheita. O que é que nós estamos colhendo hoje? É resultado da semeadura de ontem. Então vamos fazer um propósito com Deus, de começar a plantar coisas boas hoje, para amanhã nós colhermos coisas melhores ainda. Sem esquecer, não tem jeito, que o teu pecado te achará. Portanto, o que já foi plantado, a chapa vai esquentar, né? Mas em compensação, a semeadura nova vai produzir frutos abundantes na sua vida. Então, gente, nós estamos vivendo realmente, não tem radicalidade nenhuma no que eu estou dizendo, porque é Bíblia pura e ciência pura hoje. Jesus está voltando. A natureza está pregando isso. A vida está pregando isso. A situação do mundo hoje está pregando isso. Gente, em novembro, a Índia vai se tornar o maior país do mundo. Vai passar a China em população. Imaginem vocês, aquela pobreza, aquela miserabilidade absurda. Em 2023, o mundo vai completar 8 bilhões de habitantes. Estrangulou, gente. Já não tem mais como plantar tanto para 7 e pouco. Imagine 8 e 9 daqui a mais 20 anos. Então, queira ou não queira, é bom nós perseverarmos na nossa fé, e isso não por um momento, mas como disse o Senhor Jesus, perseverar até o fim, para não perdermos a nossa salvação. E eu nem estou falando de radicalismos, eu nem estou falando de fanatismos, eu estou falando de vida com Deus, eu estou falando de ser eu mesmo, de não me privar de muitas coisas, exceto daquelas que eu sei que vão entristecer o Espírito que está em mim. Porque a verdadeira liberdade com que Cristo nos libertou é poder não fazer o que o mundo é obrigado a fazer. É não ser levado às inclinações diabólicas desse mundo. Porque o Espírito que está em nós é que nos dá equilíbrio, bom senso, responsabilidade, e nos faz recusarmos aquilo que o mundo nos oferece, mesmo que zombem de nós. Mas na verdade, quando nós estamos recusando, somos nós que estamos zombando deles, porque nós sabemos para onde estamos caminhando. Então é tempo mais do que nunca de nos aprofundarmos no conhecimento da palavra. Porque as apostasias, as heresias que a gente está vendo, principalmente na internet, é nojento. É nojento. O que estão fazendo nos altares por aí, que eu chamo de palcos, porque não são altares, é nojento. O evangelho que estão pregando por aí, barateado, vulgarizado, mesmerizado, comercializado, é uma mensagem do diabo. Algumas coisas que acontecem por aí, que olha quanto milagre e tudo mais, se encaixa naquilo que a Maria estava conversando comigo hoje, do texto que Jesus disse, o sujeito chega para ele lá e diz assim, mas Senhor, como que eu não vou entrar? Em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei o evangelho, em teu nome eu até profetizei. E Jesus disse, mas eu vou dizer, nunca te conheci,
aparta-te de mim. O milagre acontece. Até Caifás, até Herodes profetizaram. Até um jumento falou na Bíblia. A palavra é poderosa. O instrumento pode ser uma droga, pode ser um corrupto, pode ser um mentiroso, pode ser um endemoniado, pode ser até um satanista, como tem muitos por aí, pregando o evangelho, entre aspas, mas distorcendo o evangelho, que esse é o papel do maligno. Ele não quis pregar o evangelho para Jesus, distorcendo o evangelho. Se tu és mesmo Cristo, transforma essa pedra em pão. Está escrito. Se tu és mesmo Cristo, joga-te lá embaixo. Está escrito que os anjos do Senhor vão te socorrer. Não vão deixar o teu pé tropeçar em alguma pedra. Se joga, vamos ver se é verdade. Mas olha a sutileza do capeta. Se Jesus dá uma de enfesado, diz assim, vou te mostrar. Pronto. O que Jesus tinha feito? Perdido toda a autoridade, porque estava obedecendo a ele. Olha a sutileza da coisa. Mas Jesus reagiu com a verdade. Por isso nós precisamos conhecer a verdade, nos aprofundar no conhecimento das Escrituras, meditar um pouco mais nas Escrituras. Isso aqui é comida, gente, isso aqui é água, isso é alimento para o espírito, isso é uma bomba atômica contra o inferno, desde que proferida. Vida e morte estão no poder da sua boca, da sua língua. Mas eu não sou pastor. Eu também não sou, eu estou pastor. Eu sou Rogério Amorim, sempre faço questão de dizer isso. Assim como podia estar advogado. Você não é advogado, você está advogado. Não é verdade? Você é o Rodrigo. Então nós temos que ter esses pequenos, grandes entendimentos e não se preocupar em oferecer sacrifícios, isso, aquilo e tudo mais, porque Deus não quer nada disso. Sacrifício já foi feito. Ninguém precisa fazer nenhum outro. Deus diz claramente na sua palavra, Rogério, eu não quero o teu sacrifício, cara. Eu só quero a tua obediência. É a única maneira que você tem de me provar a tua fé, me obedecendo. É a única maneira que a igreja tem de provar a sua fé, obedecendo a Deus através da sua palavra. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.